Ladies and gentlemen, Hub Católico apresenta a Ordem da Chama Imperecível. Salve, salve, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Christian Nunes, essa é a Bebê Lúcia e a Ordem está reunida novamente em mais uma noite para gravar aquele podcast que você gosta de ouvir e nós gostamos de fazer. E aí, Humberto, como é que está nessa noite, meu amigo? Estou muito bem, Christian, muito bem. Melhor agora vendo a minha afilhada, ainda que um pouquinho de lado, meio de costas aí, mas ver a minha afilhada é sempre muito melhor do que ver a cara feia do pai dela. Então, estou muito feliz no dia de hoje. Na noite de hoje, né? Noite. Online gravamos à noite, muito importante isso. E aí, Robinho? As nossas vidas justificamos aqui. Ó Santa Morte, tarde demais pra me atingir. Então, saluta-me, família. Estamos aí presentes em mais uma reunião. Então, quero desejar aí a todos uma boa noite. A audiência entra agora no tempo da ordem. Então, boa noite para a audiência também. Então, a todos aí que fazem parte dessa confraria, seja na mesa aqui presente, ou seja, ouvindo aí de casa ou da onde tu tá ouvindo esse podcast, enfim, que a gente tenha mais um momento de crescimento, se Deus ou Senhor assim permitir. Amém. Doutor Leandro Mano, teu boa noite pra gurizada, doutor. Boa noite, Christian. Boa noite a todos os meus irmãos aqui presentes. Boa noite que nos ouve nesse momento. Como já bem comentado, nós estamos gravando à noite, né? Então a ordem funciona assim, né? À noite, aquele momento mais propício para a gente falar desses temas aí mais complexos, desses temas aí mais, enfim, né? Que realmente nos remetem que transcendem, né? Uma transcendência, né? E também é muito bom estar com todos vocês aqui, meus amigos, e a você que nos ouve agora nesse momento. Grande. Sabugo, manda o teu salve, nosso mago das lentes. Boa noite, meus caros amigos e irmãos. Estamos aqui mais essa noite. E à noite, porque, né, assim como o Christian tá mostrando, nós temos nossos bebês, né? No caso do Christian, a única acordada aí. A Clara está dormindo, então é um momento propício para estarmos aqui reunidos e trocar mais esse papo. Então, estamos a postos aqui para mais uma noite, meus irmãos. Muito bem, Roberto, nosso comentarista esportivo, como é que tu está hoje, meu querido? Boa noite, meus amigos, boa noite. Pô, até me senti lisonjeada, a Bebê Lúcia se manifestou aí quando chamou meu nome. Viu só? Olha aí. Então, tô com alguma moral, né? Então, boa noite, meus amigos, nossos ouvintes aí, muito bom estar aqui mais uma noite com vocês aqui pra gente conversar um pouco. O Douglas Costa vem ou não vem pro Grêmio, Roberto? Cara, se vocês acreditam aí na história do Super Grêmio aí, deixo por conta de vocês aí, né? Eu não nasci ontem. Recalque. Eu não nasci ontem. Até a Bebê Lúcia riu, cara. Até ela tá rindo. Nem ela te aguentou. Agora ela chora. Então, pessoal, sem mais delongas, né? Vamos iniciar este podcast, né? Em plena Semana Santa, né? Na Semana da Paixão, né? Se você está nos ouvindo, nos vendo, nos assistindo por uma gravação, saiba que nós estamos gravando este podcast na entrada da Semana Santa, em meados da Semana Santa, da Semana da Paixão de Nosso Senhor. Portanto, nós achamos que seria um tema muito propício, né, para esse podcast, principalmente nesses tempos pandêmicos que nós estamos vivendo, uma reflexão sobre a morte. A morte que é aquele tempo que ninguém escapa, né? Ninguém escapa da morte. Morte e vida, elas são muito próximas, elas andam de mãos
dadas. Ninguém pode escapar da morte. Por isso, é muito importante nós cuidarmos a maneira que vivemos. Nós vivemos com intensidade, nós vivemos com amor, nós vivemos com força mesmo, com os pés fincados na realidade. Portanto, hoje faremos esta reflexão. Este podcast será uma reflexão sobre a morte. Então, pessoal, quem quer começar esta reflexão, abro para meus caros irmãos. Joga nos peitos do Humberto, cara. Pra que perguntar? Então, poxa vida. Ele quer falar também, ele deu uma risadinha quando eu olhei, ele deu uma risadinha e uma tragada, ele tá louco pra falar, porque ele gosta, no fundo ele gosta de começar. Cara, eu não gosto de começar, mas, né, só de falar, é de mim, não consigo evitar falar demais. A morte nós deveríamos ter sempre a morte diante dos nossos olhos, né? Porque se a gente vivesse com a morte diante de nós mesmos, e ainda que fôssemos pagãos, muitas das coisas da nossa vida tomariam outros significados. Porque São José Maria Escrivá falava, né, que o tempo não é só ouro, o tempo é glória, né? O tempo é glória de Deus, o tempo é a glória que nós conseguimos conquistar aqui na Terra e que vai reverberar na nossa vida eterna. E nós perdemos muito o tempo, né? O tempo é uma criação, é um presente, é um dom que Deus entregou ao homem. E nós desperdiçamos isso como se fosse a matéria mais barata e mais abundante das nossas vidas, sem nos darmos conta de que nós não temos a menor ideia de quanto tempo temos na nossa poupança, digamos assim. Então, ter a morte diante dos olhos é algo que nos faria com que nós nos movêssemos mais rápido e mais certeiros à meta. Nós não façamos aqui um exercício fácil de imaginação e breve. Se nós tivéssemos nosso dia, nossa vida estipulada para ter fim no domingo, digamos assim, no dia da Páscoa de Nosso Senhor, será que nós deixaríamos pedidos de perdão para serem realizados depois? Será que nós ficaríamos com aquele eu te amo para os nossos pais, ou para os nossos filhos, ou para as nossas esposas, entalado na garganta? Será que nós íamos ficar remoendo ressentimentos? Como que nós nos portaríamos se tivéssemos mais uma semana, 5 dias de vida? Como que nós nos portaríamos? Pois esse modo de se portar deveria ser um modo natural do ser humano viver, né? Lembras que é pó e ao pó voltará? É assim que começa a quaresma, né? Lembras que é pó. E nós precisamos ter isso em mente constantemente, para que tenhamos uma vida assim repleta de sentido, e vendo que as coisas que nós colocamos no nosso coração e que damos muito valor, se colocadas nessa perspectiva da eternidade e se colocadas na perspectiva da morte, elas perdem valor. Né? O que é o dinheiro? O que é o sucesso profissional frente à morte? Frente à morte. Nosso Senhor foi talvez o homem mais pobre de todos. Ele não tinha um túmulo, ele morreu sem roupas, ele viveu uma vida que ele dizia, olha, as raposas têm tocas, os pássaros têm ninho, e eu não tenho onde sentar a cabeça para dormir. E ainda assim, será que existiu no mundo alguém mais feliz do que Jesus? Será que existiu um homem que fosse capaz de dar mais sentido à própria existência? Porque, lógico, ele era o Logos, ele era o sentido de todas as coisas, mas dar sentido à vida de todas as outras pessoas que o cercavam,
de todas as pessoas, de todos os tempos. E bem, aonde está o nosso coração? Essa é o grande questionamento, né? Pensamos sobre a morte para pensar aonde está o nosso coração. Sabe que isso que tu falou agora, né, de aonde está o nosso coração, me lembrou de uma reflexão que eu gosto muito de fazer sobre a questão da morte, sobre a própria questão de como a gente gasta como a gente usa o nosso tempo aqui em vida, né? Porque, pô, a nossa vida, ela é uma coisa, ela é finita. O nosso tempo aqui na Terra, ele é finito. Em breve, ele vai acabar. A gente não sabe quando. Pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser daqui a algum ano. A gente não sabe quando. A gente não sabe quando vai acabar. Portanto, às vezes a gente perde muito tempo se preocupando com muitas coisas que são banais, como tu mesmo citou, o que é o dinheiro, o que é fama, o que é prestígio, né? A gente acaba se preocupando com coisas muito banais e a gente se esquece que, por conta do nosso tempo ser finito, nós temos pouquíssimas coisas que realmente podemos nos importar, né? A gente não consegue se preocupar com tudo. Portanto, cabe que nós façamos juízo do que realmente importa se preocupar, né? E aí entra muito essa questão de, tipo, onde que tá o meu coração? Porque aonde está o meu coração, é com isso que eu devo gastar a minha vida aqui na Terra. É com isso que eu devo gastar. Eu vou gastar minha vida aqui com dinheiro, eu vou gastar minha vida aqui com seguidores, com fama, com luxos, né? Ou sendo o melhor possível para minha família, ou amando, ou servindo ao Nosso Senhor de maneira plena, de maneira coerente, de maneira robusta. Como eu vou gastar o tempo que eu tenho aqui na Terra? Sabugo? Enquanto o Humberto falava, né, me veio muito aqueles filmes assim que o cara tem aquele diagnóstico, vai morrer por um câncer, alguma coisa assim, daqui a pouco, assim, e a maioria dos casos, né, o que as pessoas fazem, elas evitam contar para as pessoas para evitar aquele sentimento de pena, de coitadismo e tal, os filmes bacanas, né, que eu lembro, cara, disso, assim. Nem precisa ir num filme, cara. A minha família fez isso com meu avô. Meu avô estava prestes a morrer e a minha família escondeu dele que ele estava com câncer terminal. Isso, eu era uma criança, eu não tinha dimensão. Cara, isso é a coisa mais cruel que se pode fazer. Inclusive, eu já fiz um trato com a Mariana, cara. Aqui em casa não tem disso. Meu, o momento da morte é o momento mais importante da nossa vida. É o que vai definir todo o resto. Depois eu até posso seguir esse pensamento, desculpa te interromper, mas é que isso aí brotou no meu coração, cara. Brotou, pelo amor de Deus. Isso foi parte da minha vida. Não, eu ia dizer que eu até via com outros olhos, com o lado de que realmente o cara, os filmes, né, mostravam isso para aquela coisa, né, evitar que os outros ou tivessem memórias aquela realmente de tristeza, de vamos aproveitar, e a pessoa realmente vivia fazendo as coisas boas, né, isso que me veio mais à mente, assim, e ligado a isso também, o quanto, e aí na minha vida mesmo, assim, eu demorei, assim, para virar a chave o medo da morte, né, simplesmente por perder tudo, assim, para o medo da morte por não ter feito algo por alguém, né? Então, o medo da morte meio egoísta, assim, que por bons anos, e eu acho que faz pouco tempo que eu carreguei isso na minha mente, realmente pensar, tá, e se eu morrer, sabe? É só pelas... Às vezes o cara pensa só pelo assim, vou perder tudo, e não... mas virou a chave para, tá, e se eu morrer sem ter feito algo pela minha família, levado minha filha, minha esposa, buscado elas para caminhar para o céu, os meus amigos próximos, né? E eu acho que são sentidos muito opostos, assim, mas que é difícil da gente no dia a dia, assim, olhar para isso, né? Então, quando tu falava sobre diariamente, ou pelo menos com frequência, meditar sobre a morte, né? Eu acho que às vezes leva de um ano ao outro, assim, só nesses momentos que a gente acaba tendo esse pensamento, assim. Então, conclua aí. Boa. Robinho, o que tu acha disso, meu amigo? Bom, iniciei aqui a nossa reunião com aqueles dizeres que a gente cantava num retiro, que outrora, na época que os retiros eram permitidos, a gente entoava esse cântico, né?
as nossas vidas, justificamos aqui, ó, Santa Morte, tarde demais para me atingir. E eu torno a dizer essas palavras justamente pelo fato de que a morte é aquilo que nos faz ser humano. Eu tenho a visão a partir dessa perspectiva, né? Porque é com essa dimensão de que essa vida terrena ela vai se findar em pouquíssimo tempo, que essa urgência que me faz ser humano, ou me empurra para as necessidades humanas que eu ainda preciso alcançar, né? Afinal de contas, o céu, ele somente vai habitar o céu aqueles que são seres humanos de fato, né? Aqueles que são imitadores de Cristo. Então a morte ela é essa inspiração, esse grande temor para que eu me torne humano o quanto antes, né? Então esse me parece que é o grande ponto, né? Porque esse corpo jovem, ele justamente faz com que eu viva a vida e faça com que os dias passem como se o tempo nessa terra fosse durar para sempre, né? Como se eu fosse imortal. Que tolice, não? Então, porque tu mesmo, Cristo, uma vez falou que o amor ele é urgente. Não sei, não foi bem com essas palavras, mas foi um negócio que enraizou meu coração, né? Que o amor é urgente, o amor ele é para ontem, né? E justamente porque o futuro ele é uma hipótese, né? Tudo que a gente tem é o presente, o agora, né? E tudo é graça, né? Todo o sol que nasce e a gente pode testemunhar, né? Mais um sol nascente, isso é graça, velho, porque garantia nesse mundo não existe. Então, a morte ela é o que me empurra para virtude do temor a Deus também, né? Porque é tolo aquele que não teme Deus, o justo juiz. Então, as reflexões a respeito da morte e do quão perecível é essa vida me empurra também para isso, de um puta temor a Deus, né? Porque, de novo, né, cara, não tem absolutamente nada garantido. E se esse mundo já é ruim, já é sofrido e tudo mais, quem dirá uma eternidade de sofrimentos, né? E tá todo mundo aí na corrida, né? Ninguém que está vivo está livre da perdição, né? Então, esses são os preâmbulos aí que me fazem pensar e refletir a morte com muito respeito, à medida que eu percebo quão tolo eu sou também, né? Por ter essas dimensões e ainda assim levar a vida que eu levo, entende? Viver a vida que eu vivo. Porque, novamente, quando a gente reflete na morte, que a gente percebe que tudo que a gente tem é a fé, velho. Tudo. Tudo. O resto é pó. Eu tô aqui numa luta ferrenha na qual eu vendo a minha saúde por matéria, pela prosperidade aqui do meu lar, da minha família, do meu filho, minha própria, mas e aí? Amanhã isso tudo, esse castelo pode desmoronar de uma hora para outra, né? E as coisas imperecíveis, como é que vão? Como é que vai a minha alma, né? Essa é a grande questão. Esse é o grande ponto. Então de que adianta uma vida construindo coisas que na verdade tem um alicerce de areia? Vem a tempestade, vem a chuva forte e desaba com isso tudo, né? E aí que tá, né? E a gente percebe o quão bobo nós somos. Por viver vidas mesquinhas, viver vidas baseadas em prazeres, né? E a gente percebe um mundo à volta, que o mundo à nossa volta ele segue esse mesmo caminho de perdição, não é? E a gente está aqui atônito, observando, né, o capeta, o bicho ruim, o chinelo de gordo, mochila de criança,
obter grandes avanços aí nas suas pretensões, porque de fato, cara, de fato é um negócio absurdo, é um negócio absurdo. A gente normatizou aquilo que é demoníaco e a gente simplesmente esquece, a gente coloca em pontos inalcançáveis aquilo que é santo, entende? Que deveria ser o comum, o ordinário para a vida de qualquer homem. Boa reflexão, muito bom. Roberto levantou a mão. Sabe, quando eu penso em morte, assim, eu acho que é uma ideia que ela se difere das outras, porque qualquer outro tópico, qualquer outro assunto, por mais sério e relevante que ele seja, ele não é de interesse de todos os seres humanos, né? Você pode dizer assim, eu gosto de esporte, milhões gostam, mas tem gente que não tá nem aí, né? Pode dizer assim, pô, política é importante na vida de todo mundo, que influi na vida de todo mundo. Mas tem gente que não tá nem aí, e tem o cara que vive isolado lá, o índio lá que vive isolado, sem contato, que para ele não importa, praticamente lá. O sistema dele é outro. Mas a morte não, né? A morte ela é igual para todos os povos, em qualquer época da história, né? Todos vivenciam, né, a morte. Então, eu acho que a gente vive um tempo muito propício, né, para pensar nisso, porque talvez nós que temos uma fé, a gente já pensasse isso em outras épocas, né? Mas para muitas pessoas talvez seja uma reflexão que é novidade, né? Porque muitas pessoas foram vivenciar uma vivência de morte com alguém, né? Talvez só na vida adulta, né? E nos nossos tempos agora isso acabou, né? Todo mundo, uma criança, já vivenciou isso, né? Então, isso trouxe, né, esse assunto e choca muita gente, né? Eu lembro, assim, quando meu avô faleceu, né? Tava lá no funeral, e aí ele era casado lá, depois que minha avó faleceu, ele teve diversas esposas aí, e aí a última esposa dele, quando ela tava desesperada, ela se jogava no chão, ela gritava, assim, ela tava um desespero, assim, e ela conviveu, o quê? 2, 3 anos com ele. E eu tinha uma tia, né, irmã do meu avô, que ela era freira também, já faleceu, e ela tinha uma paz muito grande, assim. Ela falava, assim, né, ela tinha perdido o irmão, assim, mas ela é que estava consolando os outros. Ela disse, não, mas agora o mano tá bem, né? Então, o mano descansou. E aquela coisa de, todo mundo diz isso, né? Todo mundo diz isso, mas a gente diz muito da boca para fora, né? Não, ela falava com uma serenidade, assim, que é uma coisa que me marcou, assim, eu era adolescente ainda, né? De pensar assim, poxa, né? É assim que tu encara a morte, né? Então é algo que, né, que para mim marcou, assim, e que é um exemplo, assim, que eu acho que todos em algum momento da vida tem que ter, assim, porque todo mundo vai encarar a morte em algum momento, e a gente pode esperar para quando esse momento chegar, a gente tá desesperado, né, ou não, né, a gente pode tentar chegar o mais embasado possível, mas que a gente sabe que vai abalar nossas estruturas, né, mas antes, né, quando um terremoto te abala, antes tu tá, sei lá, naqueles prédio no Japão preparado para aguentar terremoto, do que tu tá na casinha do Zé da esquina ali que ele fez nas coxas. Então, acho que isso é o que nos cabe preparar. Muito bom, Alberto, porque no final das contas, né, as pessoas elas têm muito medo, na verdade, de pensar sobre a morte, né? As pessoas elas não gostam de pensar sobre a morte, né? Falar de morte, pensar de morte, elas não gostam muito, né? Mas pensar sobre a morte é importante porque, cara, isso te faz viver a vida de uma maneira melhor, na verdade. Te faz viver a vida, porra, de verdade, né? Pô, eu vou morrer. Isso aí é fato, é uma verdade absoluta. Eu vou morrer, eu não tenho como escapar disso. E como é que eu tô vivendo? Será que eu tô pronto? Porque, essa eu acho que é a reflexão que você tem que fazer. A gente não sabe quando é que vai chegar, quando é que vai ser a hora. E será que eu tô pronto? Se for amanhã, eu vou estar pronto? Se for agora, daqui a 5 minutos, eu vou estar pronto? Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer constantemente. Será que eu vou estar pronto, pô? A gente não sabe. A gente sabe, na verdade, né? Se a gente olhar para dentro de nós, a gente sabe. A gente sabe o que a gente tem que fazer. É o grande aprendizado que a gente tem no Gladiador, né, cara? Que
aquilo que a gente faz em vida ecoa a eternidade. Então, essa é a grande pega, né? A gente tá sempre vigilante para aquilo que a gente faz em vida. Né? Isso, o resultado da nossa alma, ele tá aí, tá nas nossas ações em vida. Leandro? Eu ouvi, na verdade, né, o Robinho comentar sobre essa questão, essa preocupação que a gente tem que ter com a nossa alma, né? E porque é algo definitivo, né? Como vocês já comentaram, mais de uma vez, né? Dezenas de vezes, enfim, né? Acabei, por exemplo, né? Cometendo algum pecado lá de matéria grave e imediatamente eu sempre, cara, ia correndo para o confessionário, porque eu não sabia se eu ia estar vivo 1 minuto depois, 2 dias depois. E ok, mas tem toda a questão da liberdade e tudo mais, cara, mas né, não vou jogar, né? Não vou jogar todas as minhas fichas numa questão de eu tenho ou não tenho liberdade. Então, enfim, né, na hora que a gente comete determinado pecado, o que eu quero dizer com essa questão da liberdade, né? A questão do que caracteriza um pecado mortal, né? Que basicamente tem que ter, a matéria tem que ser grave, né? As condições, né? A matéria tem que ser grave, tem que ter liberdade, né? Ou seja, né? Tu não é obrigado a fazer isso, tu não é dependente de algo que não tem o teu controle, né? Então, a liberdade é uma outra condição, um outro critério. E, enfim, né? E tu realmente, basicamente, né? Consentir. E a gente não pode pensar, cara, será que isso aqui enfim, né, será que aqui eu acabei violando ou não a minha liberdade? Não sei o quanto livre eu estava, né, na hora que eu cometi um pecado de matéria grave ou não. Bom, não sei, né? Só Deus sabe, então eu não vou arriscar. Né? E lembro quando eu cometia certos pecados por aí, ia correndo pro confessionário, porque justamente isso, cara, não sei se amanhã o ônibus que eu tiver vai bater, né? Se eu vou ser atropelado, se alguém vai me assaltar de noite, quantas vezes eu volto de noite aí, o cara vai querer me assaltar e me matar em seguida. E por vezes eu pensava, cara, né, eu tenho que me confessar. Né? Porque realmente é algo muito caro, né? É a eternidade da tua alma. Né? Ok, aqui nessa vida tu vive, sei lá, 70, 80, quem sabe 90, dependendo. 90 anos, por exemplo. Mas imagina, se tu acha que aqui nessa vida, né, esse vale de lágrimas, muitas vezes tu sofre, né? Imagina sofrer numa intensidade muito maior, que nem se compara com o sofrimento que a gente pode ter aqui. Não são por alguns anos, não são por alguns momentos, é para sempre. Por toda a eternidade. Né? A tua alma não vai se aniquilar quando tu morrer ou se for para o inferno, não. Vai viver para sempre naquele estado permanente de sofrimento, de angústia, de dor. Isso me assusta. Né? É claro que isso acaba sendo um sentido muito mais negativo, a gente tem que procurar o céu, né, por amor a Deus, para alcançar justamente o amor pleno, que é o próprio Deus, né, a gente querer se aproximar cada vez mais de Deus, né, acaba que evitar o inferno é uma consequência, a gente sempre querer buscar a Deus e corresponder ao seu amor diariamente. Mas eu acho assim, muito importante essa reflexão de pensar pelo lado de que, cara, eu tenho que evitar o inferno também. E ter essa realidade de que é algo possível. Né? Então, você que está nos ouvindo, pensa assim, no pior sofrimento que tu já teve, ou que tu pode ter. E pensa que no inferno o teu sofrimento vai ser milhares de vezes muito maior. E não vai ser por alguns instantes, né? Ou não vai ser o luto, né, de uma pessoa amada ali que te fez sofrer durante alguns dias, meses, talvez até anos. Mas pensa que a dor vai ser muito maior e eterna, sem parar. Né? Tu não vai ter opção de eu quero aniquilar minha existência, né? Quero aniquilar minha alma. Não tem. Tu vai continuar sofrendo para sempre. Isso é uma coisa que me preocupa. Isso é uma coisa que me preocupa.
E por vezes eu fui traído por isso. Em que sentido? Eu já confidenciei isso a muitos dos amigos aqui presentes e também até em direção espiritual, né? Que vez ou outra eu caí numa falácia, assim, durante um momento de sofrimento, pensar, cara, eu tô sofrendo, que droga. Mas Deus permitiu isso. Deus permitiu que eu sofresse. Né? Logo ele tem a parcela de culpa dele. E eu vou lá e cometo um pecado grave. Só esse pensamento, né? Talvez até seja um pecado grave. Mas vamos supor que eu cometa um outro pecado grave e morra com esse pensamento. Cara, acabou para mim. Acabou. Né? Então, como é importante a gente refletir sobre algo tão importante, né? Algo tão importante. Eu estava procurando, na verdade, era um livro que até deu uma meditação sobre essa questão do inferno. Numa das abadias que a gente fez aí, eu falava justamente sobre isso, sobre o inferno. Eu queria me lembrar exatamente de um trecho, até estou com o livro aqui aberto, depois até comento um pouquinho mais de detalhes, mas era uma meditação que falava justamente sobre isso, sobre o inferno. Né? Tinha um rapaz que participava muito ativamente, né, da igreja, ele era visto como um rapaz santo, mas ele acabou cometendo um pecado mortal. E como ele era muito conhecido pelos sacerdotes ali na igreja, ele tinha vergonha de confessar esse pecado. E não foi nenhuma nem duas oportunidades que ele teve de se confessar. Imagina algo tão simples, né, ao alcance dele se confessar, simplesmente dizer o que ele fez, né, e se arrepender. Só que por vergonha, ele não fez isso, ele não confessou. E os anos se passaram, né, e ele não confessava aquele pecado. Não confessava. Ele ficou doente, né, surgiu mais uma oportunidade, né, um sacerdote foi visitá-lo, né, ele já doente, e ali ele teve a última oportunidade dele confessar. Mas por vergonha, né, o que o padre vai pensar? Esse pecado aqui é horrível, né, o padre vai me ver com outros olhos agora. Não, né, eu sempre estou tão ativo, né, na igreja e tudo mais. E não confessou. E morreu. E aí, quando estavam sepultando o corpo dele, acho que na celebração ali enfim, né, as exéquias ali, na verdade, né, estavam velando ali o corpo dele. E de repente, né, um monge, né, que conhecia o rapaz ali, ele sentiu um cheiro de enxofre muito forte, né, e as pessoas em volta, né, apenas comentando, esse rapaz ele deve ter ido para o céu, né, porque ele sempre era muito, enfim, muito participante aqui da igreja, né, da comunidade, ele era sempre muito ativo, né, um rapaz ali muito devoto, né, um rapaz muito contemplativo, né, ele só pode estar no céu agora. Mas enfim, esse monge sentiu esse cheiro de enxofre, né, e comentou, né, e ouvi uma voz dizendo, não rezem por mim, né, pois minha alma está no inferno. Desapareceu. Sabe? Por vergonha, sabe, de confessar um pecado. E como o Humberto já comentou, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, é claro, a gente tem que se aproximar de Deus, né, por amor a Deus, corresponder ao amor de Deus, buscar, né, Ele que é o sumo bem, mas refletir sobre o inferno nesse momento é importante, né, porque se a gente não consegue, muitas vezes, se converter por um lado, talvez pelo outro, né, seja um início de conversão, né, um início de parar com essa vida de pecado mortal, desenfreado, e sem se preocupar, não, tem amanhã, tem outro dia, tem depois, né, quando der eu me confesso, né, não, todas as pessoas se convertem só depois de velha, a gente vê muita, né, as pessoas mais idosas, né, na igreja, né, então certamente elas também tiveram uma vida desregrada e agora que estão participando da igreja,
né? Elas ficam, né, as senhoras ficam tão surpresas quando vêm jovens na igreja, né, para ver, porque elas também não, quando eram jovens não estavam na igreja e começaram a participar depois de uma certa idade, né? Mas vai saber se a gente vai ter a graça dessas senhoras aí de um dia chegar à idade delas e ter a oportunidade de se arrepender, né? Então, é algo que sempre fica assim, muito, muito latente assim em mim. Oba, eu cometi um pecado de matéria grave, cara, né, correndo para o confessionário, pedindo perdão, né, e graça para não voltar a cometer aquele pecado novamente. Então, é importante, né, a gente sempre fazer essa reflexão. E esse jovem, né, enfim, né, do livro esse, O Inferno, do Monsenhor de Séguier, eu tenho aqui a edição da Eclésia, e é importante, né, a gente meditar sobre isso e sobre esse jovem que, por vergonha, né, de confessar seu pecado, né, condenou, né, não é Deus que condena, ele condenou, né, a sua alma eternamente, né, a viver no inferno. Leandro, eu acho que, bom, como tu bem disse, né, a gente deve ganhar o céu por amor a Deus, mas eu acho que essa tua reflexão toda, ela é muito propícia, porque a gente precisa também, né, no popular, sentir a água batendo na bunda, né, para tomar jeito mesmo, para se tocar, porque realmente, né, cara, a gente é tudo isso aí, né, a gente não sabe quanto tempo tem. Amanhã é uma hipótese, né, meu, de repente nem vai ter amanhã e tá de bobeira. O Humberto queria falar? Sim. Essa reflexão do Leandro, ele é muito boa, né? É a primeira vez que ele fez, pra gente já foi impactante, mas nunca deixa de ser impactante, né? E muitas coisas assim me vêm à mente quando eu penso assim nesse tom de vida eterna. Primeira delas é que quando a gente pensa na morte, a gente não pode pensar apenas na nossa morte, né? Eu geralmente gasto, é meio mórbido, né? Mas eu gasto algum tempo, às vezes, num exercício imaginativo dos meus familiares morrendo, né? Do meu filho, minha esposa, meu irmão, minha irmã, meus pais, porque nós não sabemos, né? E eu me questiono muito se, em primeiro lugar, né, se eu fiz a minha parte para que eles entrem no céu realmente, né, alcancem a vida eterna. Se eu fiz a minha parte, porque lógico, tem a parte de cada um, né, é óbvio, mas existe um metro quadrado que Deus me confiou, e nesse meu metro quadrado ele vai me pedir contas, né? Se eu tenho feito a minha parte nisso, e se eu ia me rebelar contra Deus, né, diante, sei lá, cara, da morte de toda a minha família, sabe? De pensar assim, como Jó, né, como Jó que perdeu tudo. Se eu ia olhar nos olhos de Deus e amaldiçoar Deus, sabe? E aí que a gente pode ver, assim, ó, o Fabinho falou, né, o que temos aqui é a fé. Será que a nossa fé é tão grande assim? Será que o nosso amor, ou pelo menos o nosso temor a Deus é tão grande assim, né, a ponto da gente, a despeito de todas as dores que a vida pode nos dar, e ter filhos, assim, ó, quando tu tem filhos, a tua imaginação se expande de um jeito para as possibilidades de cruzes que uma pessoa que não tem filhos e que não é casada não imagina, né? Porque tudo de ruim pode acontecer com a tua esposa ou com o teu filho. E isso, cara, é uma coisa que é assustadora. Esse mistério, ele é extremamente assustador. E se essas coisas eventualmente chegam a acontecer, qual seria a minha postura, sabe? Será que eu amaldiçoaria Deus? Será que eu amaldiçoaria a minha própria existência? Então, essas coisas assim pairam muito na minha cabeça.
E, e uma outra circunstância também que o Leandro e que o Robinho trouxeram, assim, né, eu gosto muito dessa frase que o Robinho, do Gladiador, que o Robinho repete muitas vezes, né, que é de o que nós fazemos aqui ecoa na eternidade. É justamente isso. São José Maria Escrivá, que é meu pai espiritual, ele fala da santificação das coisas ordinárias da nossa vida, né, do cotidiano, e eu vejo como cada circunstância da nossa vida, esse podcast, né, o charuto, a cerveja, como circunstâncias concretas e reais da minha vida, o meu trabalho, o meu estudo, o tempo que eu estou ali com minha esposa ou com meu filho, como circunstâncias que estão no mundo, mas que elas são ligadas à eternidade com fios de ouro. Com fios de ouro. E esse fio de ouro sou eu que estou tecendo esse fio de ouro. Eu que tenho a capacidade de fazer esse momento ordinário, esse momento cotidiano, estar ligado à eternidade de uma maneira perpétua e santificante. Né? Cristo me deu essa possibilidade. Porque quando Cristo morrer agora, sexta-feira, quando ele morrer, quando ele for sepultado, a nossa redenção estará completa. Nós seremos filhos de Deus. E nós teremos a capacidade de tecer fios de ouro que nos ligam à eternidade. De, como São Paulo diz, olha, completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo. Completo em mim. Porque nós estaremos enxertados no corpo de Cristo. Nós seremos outros Cristos. Nós seremos o próprio Cristo. Quando nosso Senhor morrer agora na sexta-feira. Então, e quando Cristo nos compra, e quando a gente... Duas coisas, assim, o Leandro fala, os pecados mortais. Olha, o pecado mortal de um homem, o que custa o pecado mortal de um homem? Custa a vida de um Deus crucificado. Esse é o preço. Né? Esse é o preço do pecado mortal de um homem. O preço é a vida de um Deus crucificado. E ele nos compra com a sua morte a possibilidade, né, de sermos, ou a realidade, melhor dizendo, de sermos filhos de Deus e vivermos na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E essa gloriosa liberdade, ela não nos foi dada para que tenhamos medo da morte ou qualquer outro medo. Nós não somos escravos do medo, porque nós vivemos na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Isso deveria ser a fonte de uma esperança inesgotável e de uma força inesgotável que nos levasse à frente e que nos arrebatasse as nossas vidas. Né? Então, quando a gente pensa assim, posso morrer do vírus, não sei o quê. Cara, tu pode morrer para sempre, eternamente. Eternamente. E teus pais, e o teu irmão, e a tua avó, e o teu filho, todo mundo no inferno. E tu não sentirá sequer pena das pessoas que... Se a tua alma estiver no inferno, sequer pena dessas pessoas tu sentirá. Porque tu só sentirá ódio. Todas as coisas boas abandonarão a tua alma. Tu será perverso como um demônio. Então, essas coisas, elas são realmente importantíssimas da gente ter em mente, pensar muito, sabe? Desculpa a fala extensa, eu sou prolixo, desculpa. Foi muito boa ser prolixo. Robinho? É uma pequena extensão orgânica que eu faço assim, desses comentários, essa fala que o Humberto teceu. É o seguinte, cara, nesse mundo a gente experimenta, ou a gente tem oportunidade de experimentar o céu e o inferno. Uma pequena dose dos dois extremos, né? Então, o céu, através da própria comunhão com Cristo, né? Através do próprio relacionamento e amizade com os santos, e, enfim. Mas a gente às vezes não comenta tanto que nesse mundo a gente também experimenta o inferno, né? Porque essa liberdade de ir até o inferno, a gente pratica aqui, né, com o pecado, e
a gente pratica aqui com o ódio, né, como o Beto comentou, né, que o estado de toda alma que está no inferno é de ódio puro, e a gente sente ódio aqui nesse mundo. A gente experimenta o inferno aqui nesse mundo, e por vezes a gente gosta disso, tu entende? Por vezes a gente gosta disso. A gente gosta do sentimento do ódio, por vezes. A gente é possível se viciar da tristeza, na depressão, é possível se viciar na vingança, entende? É possível se viciar no vitimismo, por assim dizer. Isso são todas coisas que estão aí disponíveis. Disponível como tabaco, disponível como a cerveja. A gente tem à disposição também Cristo, a gente tem à disposição também Satanás, velho. A gente tem à disposição a salvação e a gente tem à disposição a perdição. Da mesma forma como a gente pode tecer fios de ouro para a eternidade, a gente pode tecer fios de trevas para o inferno, né? As mesmas coisas, as mesmas realidades às vezes, né? O tabaco, a cerveja, ou as coisas que não são lícitas realmente, elas podem ser fios de trevas que nos puxam e nos prendem no subsolo, no submundo, na dor, né? Sim. Cara, eu não sou o maior fã de Star Wars, mas tem um ponto nessa história fantástica que é bem... tem solo na realidade, que é o lado negro da força, né? Que é baseado no medo, no ódio, né? Cara, quão fácil é se perverter para esse caminho. Quando o Beto comentou, né, a respeito dos filhos, é um negócio que eu vivo hoje, cara. Nossa, eu realmente tenho medo de como seria minha reação, né, diante de qualquer mal com o meu grito, entende? Porra, cara, eu fico puto. Eu fico puto hoje quando o guri se machuca por qualquer bobagem, tá ligado? Esses tempos aí ele pisou num brinquedinho que ganhou. Porra, um brinquedinho de 5 pila, sei lá, um pedacinho de plástico. Pisou ali, quase abriu um espacato, guri. E eu, porra, cara, e eu que tenho meus complexos por todos os problemas ortopédicos que eu tenho e tudo mais, eu fico pensando, eu temo pelo meu filho passar por isso, né? Ele que é tão vivo, tão cheio de saúde, né? Pá, quebrar um braço ou alguma coisa pior. Isso tudo me deixa muito raivoso, cara. A minha reação espontânea quando ele se machucou nessa determinada vez, se machucou, bobagem, sim, mas, né? O cara viu o filho chorando ali e tudo mais. Fui tocar o bagulho longe, esse brinquedinho longe, destruir tudo. E é uma coisa do meu temperamento que me apavora nos momentos de meditação, sabe? Porque é aquilo, cara, eu experimento o inferno aqui. E eu me deleito com isso, às vezes, sabe? Em alguns momentos da minha existência. Sabe? Eu me acostumo e me acomodo, né, nessas sensações odiosas, tu entende? E é isso, cara. Eu acho que é um ponto a ser colocado em alerta, e que eu coloque em alerta na minha cabeça, e que é bom que todos aqui presentes e o pessoal que ouve se coloque também, porque a gente dá muita coisa por tempo. E o que é o tempo, né, cara? O que é o tempo, cara? O tempo é uma forma que o ser humano tem de se organizar na existência, mas, na verdade, sexta-feira Cristo morre de fato, não é um teatro, uma alegoria que a liturgia da igreja propõe a respeito da morte de Cristo na Sexta-feira Santa. Acontece de fato tudo que aconteceu nesse mundo, está acontecido para a eternidade. É uma coisa meio complexa, mas me parece, cara, eu posso estar enganado, realmente posso estar enganado, mas me parece que o tempo ele não existe. Tudo que acontece nesse mundo é uma coisa só, entende? E Deus que não está preso na linha do tempo que nós estamos, para Deus tudo acontece, não é? Então é isso, cara. A gente dá muito valor para
para essa organização que o ser humano criou, né? O calendário, o relógio, os segundos que passam, são 365 dias que determinam que um estado de juventude para um estado de velhice, sabe? Pô, eu não vou usar o Christian como exemplo porque é meu irmão, conheço ele a vida inteira, mas no ano que vem eu vou fazer 20 anos de amizade com o Sabugo, 20 anos, e eu olho para trás e foi ontem, cara, entendeu? Que a gente se conheceu lá no colégio, na quarta série, foi ontem. Ou seja, sabe, o que é o tempo para quem vive o presente, o que são os anos que tu passou, a história que tu construiu, enfim, para quem vive o aqui e o agora, sabe? Pensa também no teu pai, no teu avô, na tua mãe, na tua avó, enfim, num familiar mais velho, ele é a mesma pessoa, cara. Ele é a mesma pessoa que era quando gozava da juventude, entende? Tu vai... Ou quando o cara é pai, ele tem essa percepção também. Quando o cara se torna pai, ele tem essa percepção também que na verdade, o que eu passo com o meu filho, o meu pai passou comigo, entendeu? Não é diferente, sabe? Eu não me tornei uma pessoa mais elevada pelo fato de ter posto um filho no mundo. Só pelo fato de ter posto um filho no mundo. Claro que isso me empurra para diversas necessidades e virtudes que eu preciso ainda ter, justamente para poder guiar o guri por um bom caminho. Mas, cara, é isso. A existência, ela entendeu? A existência, tudo acontece nesse momento, tu entende? E essa tampa que caiu, ela está caída para a eternidade, tu entende? É uma coisa meio complexa, mas de fato a gente não tem o dimensionamento total da coisa. Esse exemplo que tu falou, Robinho, ele é o exemplo concreto de eternidade para a metafísica. Não estamos falando de religião, meu amigo. Porque ainda que todos os seres humanos esquecessem que a tampa caiu, a tampa teria caído igual. Né? Ela teria caído igual. Então, quando a gente pensa nessa questão do tempo, né? Tempo que Nosso Senhor vai morrer sexta-feira e que é, porque a liturgia ela é uma graça tão grande de Deus que ela atualiza as coisas acontecem de fato ali, né? Quando nós estamos numa missa, é o Calvário ali, é a atualização do Calvário, ele está acontecendo, né? Como uma flecha que quando sai do arco, ela voa, né, em direção ao seu alvo. É assim a liturgia, né? A morte de Nosso Senhor na cruz, ele está cruzando a linha do tempo como uma flecha em direção ao alvo, que é o fim dos tempos, é a eternidade, né? É isso. Então, as coisas estão acontecendo e elas não vão deixar de acontecer simplesmente porque nós não queremos ou não acreditamos. Isso não é importante, né? O que é importante, como diria Gandalf, é fazer o que nos cabe no tempo que nos é dado. Perfeito. Uhum. Entrego agora aí a fala com isso, né? Existir é uma coisa que impõe muitas questões, né, cara? E a gente ter noção disso e guiar a nossa existência para aquilo que Deus sonhou para conosco é urgente. É muito interessante, muito concreto, né? Os exemplos que vocês deram sobre essas reflexões, né? Essa reflexão total. Qual seria a minha reação se algo acontecesse com a minha família? Porque isso aí, se tem uma coisa que instala o cara na realidade, é isso aí, né, velho? É fazer esse tipo de exercício. Por muitas vezes, isso aí é o que me coloca na realidade. Quando eu tô vacilando, o que me coloca na realidade é isso aí, porra. Não preciso dizer que eu tive a minha época de Jó, né? Eu passei minha época de Jó, uma época ralada, né? E por muitas vezes, quando eu tô... Cara, quando eu tô vacilando, quando eu tô desviado, o que me coloca na realidade é relembrar tudo isso, é lembrar tudo isso, porra. Porque, inclusive esse tempo de Jó começou comigo mesmo, né? Eu sofri um acidente aquela vez e quase morri, né, cara?
E por várias vezes isso me coloca na realidade. Pô, eu podia nem estar aqui. Eu tenho que fazer o melhor. Eu tenho que ser melhor. Né? E, pô, dentro da minha família, poxa, eu perdi meu primeiro filho, né, cara? Pô, e isso significa algo. Eu tenho que ser melhor. Eu tenho que ser um pai melhor. Eu tenho que ser um homem melhor. Eu tenho que ser alguém melhor. Inclusive, a fala que o que eu falei no começo desse podcast, né, que vida e morte são algo, por vezes, são coisas muito, muito próximas. Eu falei isso no funeral do Bernardo. E isso é e foi toda a situação do Bernardo que me mostrou essa realidade, que vida e morte são algo, são por vezes muito próximas, assim como a gente está aqui, daqui a pouco a gente não está mais, né? E isso exige que nós vivamos com intensidade, e viver com intensidade, aquela coisa que as pessoas falam, a gente tem que ver como se não houvesse amanhã. Isso é verdade, não pelos motivos que as pessoas normalmente usam, né? O pessoal usa essa frase normalmente para dizer que a gente tem que pegar todo mundo, fazer sexo adoidado, tocar o foda-se. Não, a gente tem que ver como se não houvesse amanhã, quer dizer que a gente tem que ver com intensidade, porque pode não haver amanhã, e aí o que eu vou deixar? Como eu vivi? O que eu vou deixar? O que eu fiz por aqueles que eu amo? Porque amanhã eu posso não estar aqui. Amanhã eles podem não estar aqui. E aí o que vai ficar? Que lembranças que vão ficar? Lembranças de arrependimento? Lembranças de quê? Ou lembranças de, não, poxa, eu fiz tudo, eu dei o meu melhor, eu fui o meu melhor, eu tentei, eu fiz, sabe? E é isso, a gente tem que ver realmente como se não houvesse amanhã, porque pode não haver mesmo. E aí eu busquei essa entidade de fato, eu busquei viver com Cristo de fato, ou eu vivi de aparência, ou eu vivi de pose. Um monte de gente levantou a mão, o Sabu tinha levantado. Eu vou cortar todo mundo porque eu não tô nem aí. Eu quero lembrar, assim, ó, que quando tu falou do Bernardo, né, cara, eu sabia que tu ia chegar nesse ponto. O Bernardo, o peso da eternidade nas coisas concretas, né? O Bernardo esperou, ou Deus deu a possibilidade do Bernardo esperar o Padre Pedro. E esperar o Padre Pedro para batizar ele. Ele esperou o Padre Pedro, né? Esperou. Isso aí, cara, para mim... cara, eu vou parar de falar aqui que eu tô começando a chorar. E foi exatamente isso, cara. Foi exatamente isso. Ele esperou o Padre Pedro chegou, batizou ele, ele faleceu. E foi exatamente isso, o peso da eternidade nas coisas, né? E foi uma puta lição de vida, né? É isso, cara, o que me instala na realidade é isso aí, cara. É isso aí. O Sabu tinha levantado a mão. Bom, gurizada, muitas coisas, não digo nem acrescentar, porque, pelo amor de Deus, né? É uma lição atrás da outra. Mas eu queria a ajuda de vocês para a gente tentar sintetizar um pouco isso, olhando para quem está nos escutando e tomou essa enxurrada de informações e daqui a pouco acordou, percebeu aí que realmente não dava a devida atenção para esse assunto. E queria ouvir um pouco de vocês, assim, o que vocês acham, por onde a pessoa que talvez não tenha tido essa mesma caminhada, esses mesmos vários anos, várias Páscoas para pensar sobre a morte, por onde essa pessoa ela pode começar, assim, ou qual é o melhor caminho, ou o melhor possível, né? Qual é um caminho legal para ela começar a pensar ou estudar, ou enfim, que seja o verbo que vocês quiserem usar aí, mas por onde eu que estou escutando isso tudo posso começar e colocar isso na minha vida também, para não me desesperar pela morte e tudo mais? Cara, tu vai ter que começar inevitavelmente pelo exame de consciência, examinar a própria consciência. É aquilo que a gente falou aqui, ó. Se a hora for amanhã, se a hora for daqui a 2 minutos, tu tá pronto? É isso, é exame de consciência. Tu vai começar por isso. Não tem como começar por outro caminho, por outro lugar. Não, é a porta de entrada. A porta de entrada para essa reflexão é examinar a própria consciência. E não é tarde. Acho que é uma coisa que o cara tem que sair daqui com isso na consciência. Não é tarde, nunca é tarde. Porque a gente falou muito assim, ninguém está salvo, ninguém está imune, né? É verdade. Mas o oposto é verdadeiro, ninguém está perdido. Se o ladrão que foi crucificado com Cristo, né? Cristo prometeu que ainda hoje ele estaria no paraíso. E eu gosto muito de refletir isso, porque o cara diz, a nossa condenação é justa. O cara estava sendo crucificado e ele disse que era justo.
que ele não fez? Uhum. Né? E Cristo disse que ele estaria no paraíso. Né? Então, não é tarde. Então, a gente não pode ouvir isso e sair depressivo, desanimado, né? Não, né? Eu sou merda, eu tenho que ir para o inferno. Não, é o contrário. Se eu estou ouvindo e estou indo para esse lado, eu tenho que acordar. É o contrário. Não é tarde. É a hora de, bem, se eu estou percebendo muitas coisas que eu quero mudar, então a hora de mudar é agora, né? Nunca é tarde, né? Não espero amanhã. E pode até ser que seja um merda mesmo, mas dá tempo de deixar de ser, né? Leandro te levantou a mão também. Exato, tinha levantado. Mas para comentar também, né, sobre essa pergunta, esse questionamento que o Sabugo fez, né, eu, enfim, né, nunca tive uma boa formação, né, sou leigo, caí aqui nesse podcast por acaso, alguém me indicou, e agora que eu estou ouvindo falar sobre o inferno, o que eu faço? Né? Minha primeira atitude. Bom, né, responde ali nos comentários, entra em contato com a gente, porque acho que o mais importante, se pelo menos já é batizado, o mais importante é tu buscar o sacramento da reconciliação, né? E nós, né, por já termos um bom tempo, né, dentro da igreja, nós conhecemos bons sacerdotes, boas pessoas aí que possam te orientar, mas eu diria isso primeiro, né, é bom a gente colocar para fora e também, né, a graça que nós recebemos, né, com o sacramento da reconciliação é imenso, né, e já nos garante, né, quando a gente realmente acaba se arrependendo desse pecado, naquele instante, a salvação. Então, importante, né, a gente buscar esse auxílio. E entre em contato com a gente, né, a gente vai ter um prazer de te ajudar, de te indicar bons sacerdotes, né, porque, enfim, né, é importante a gente, pelo menos, começar por aí. E depois, é claro, né, uma boa orientação espiritual, bons amigos, tá, rever muitas vezes as nossas amizades, tá, porque, né, a gente ainda estava discutindo aqui, né, num bastidor, né, para comentar para vocês, a gente estava discutindo algumas coisas, né, sobre as vantagens, né, e as desvantagens dos amigos, entre aspas, né, que na verdade não se tratam de amigos verdadeiros. Exatamente, né, as consequências são ruins, né, e más amizades também podem contribuir, né, para nos levarem para um mau caminho, né, infelizmente, né, espero que não seja o caso de ninguém que nos ouve, né, mas quem sabe aí nos levar para o inferno, que é algo que realmente seria terrível. Então, né, eu responderia dessa forma, né, procurar um bom padre, um bom sacerdote, né, se tu já é batizado. Ah, não é batizado, cara, corre atrás desse sacramento aí, do batismo, né, vamos correr atrás. Vem com a gente também, né, vem com a gente também, a gente corre atrás junto, né, porque esse é o caminho, né, esse é o caminho inicial. Daí depois, enfim, né, cultivando boas amizades, continuando com a gente, né, e é claro, né, sempre uma boa formação, uma boa orientação espiritual, né, para conduzir, né, você aí, né, num bom caminho, independentemente da vida que tu teve, tá, porque não vou entrar em pormenores aqui, mas, né, somos todos um bando de sem vergonhas, né, sempre gosto de repetir isso daí, né? Então, né, não importa, né, o que tu fez, né, o que tu já fez, o que tu passou na tua vida, né, Deus sempre aí para te abraçar e te receber. E o Humberto levantou a mão. Eu só vou pegar esse gancho do Sabugo e vou encerrar minha fala aqui, minha participação. Falei demais de novo. Nós, quando começamos esse podcast, ainda a gente nem estava junto com o pessoal do Hub. A gente pensou que não seria só para pessoal católico, né? E no fim a gente fala muito das coisas de fé. Não é porque a gente agora está no Hub católico, mas é porque
é impossível não falar das coisas de fé se a gente vive a fé, né? Se a gente tem fé. Se a gente não falasse da fé, sendo todos nós católicos e tentando viver da nossa forma, né? Como o Leandro disse, que somos todos uns bandos de sem-vergonhas, se a gente não falasse disso, nós seríamos hipócritas, né? Porque nós não somos homens que vivem uma vida dupla, né? O nosso objetivo de vida é que as nossas amizades, os nossos atos, nossas ações, todas as coisas nos conduzam sempre a uma unidade, né? Uma integridade enquanto ser humano, assim, ser uma pessoa una. Mas para aqueles que não são católicos, que caíram aqui de paraquedas, que, enfim, o que nós... E a gente sabe que tem gente que nos escuta que não tem realmente fé. Como pensar assim essa questão da morte, né? Lança um olhar sobre a tua vida, né? Lança um olhar sobre toda a tua vida, sobre aquilo que o Christian disse, né? Faça um exame de consciência, mas amplie esse exame de consciência. Faça um exame de consciência de toda a tua vida, né? De todas as vezes que tu faltou com a tua palavra, todas as vezes que traiu, todas as vezes que foi sensual, todas as vezes que foi indignos, que foi um pária, né? Que todas as vezes aquela que tu pensou assim, olha, se as pessoas soubessem do que eu estou fazendo aqui escondido, sabe, eu morreria de vergonha. Eu morreria de vergonha. Pensa nessas circunstâncias. Pensa nessas circunstâncias, todas elas, né? E se tu não dizer assim, eu não acredito em confissão, eu vou lá falar com o padre, né? O que o padre tem a ver com a minha vida? Se tu não tem a fé, eu te faço o convite de que reze pelo menos um Pai Nosso por dia. Mas eu não acredito. Tenta. Reza um Pai Nosso por dia. Pede a Deus a fé, né? Porque todo aquele que pede a fé, pede esse dom, Deus não abandona essa pessoa, né? Deus não vai abandonar. Então, se tu pedir a fé, se tu rezar um Pai Nosso por dia, Deus não vai te abandonar. E eu falo assim, ó, esses meus amigos que estão aqui, e eu mesmo, olha, eu não sou de uma família católica. Eu vivi uma vida perturbadíssima até pouco tempo atrás, né? Se dependesse das minhas ações, eu não mereceria ter uma família maravilhosa, ter um bom emprego, eu não mereceria ter uma mulher excepcional, eu não mereceria ter um filho maravilhoso, eu não mereceria os meus amigos, eu não mereceria nada disso, né? Mas Deus é livre também, e Deus nos guarda e nos conduz a Ele, né? Porque Nosso Senhor, Ele fala uma coisa antes de morrer, está lá no Evangelho de São João: quando eu for elevado, atrairei a mim todas as coisas, todas as pessoas, todos os seres a mim. E nós temos que pensar que, olha, entrega o teu coração nesse ato de humildade, que Deus não vai te abandonar. E depois de lançar um olhar muito, muito honesto na tua vida, né, vendo aquilo que tu fez e o que tu não fez, e que seria vergonhoso falar em voz alta, né? Pensa que tu pode te livrar de todas essas coisas. Tu pode chegar num confessionário, porque nós, católicos, acreditamos que lá não está um padre, mas está um homem que está emprestando o seu corpo ao próprio Cristo. E tu pode despejar todas as coisas lá e te livrar dessas coisas, né? Tu vai sair de lá e essas coisas vão ficar lá, velho. E tu vai sair de lá levinho. Tu vai sair de lá garoto, né? Tranquilo. Porque essas coisas vão ficar lá. Essas coisas vão ficar lá na cruz de Cristo. Elas vão ficar pregadas na cruz, com Cristo. E não vão estar mais contigo, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é ligeiro. Meu fardo é leve. Quando nós temos que pensar muito isso. Porque a igreja, ela não tolera os absurdos
dos nossos tempos, o absurdo do mundo, mas ela está disposta a perdoar todas as coisas. Todas as coisas. O mundo e as pessoas que nos cercam, elas estão dispostas a tolerar tudo, mas não perdoam absolutamente nada. Nada. São perniciosos, são vingativos, são rancorosos. Então, a quem tu desejaria te confiar? Aquele que pode simplesmente te livrar das coisas que tu tem no teu coração, dessas dores, te livrar de tudo isso e te levar a uma realidade mais suave e mais leve, onde tu será um homem melhor. Porque a vivência reta da fé, ela vai tornar a tua vida melhor e vai te tornar melhor, vai fazer a tua família ser mais feliz, vai fazer com que tu seja mais feliz, de uma forma bem exigente, mas vai fazer tu ser mais feliz. Então, no fim das contas, o que tu prefere? Tu prefere a tolerância do mundo que não perdoa nada ou a intolerância de um Deus que quer simplesmente te acolher e te amar e que do alto da cruz diz, eu tenho sede. E que sede é essa? Sede da tua alma. Sede da minha alma. Aí, eu acho que é um bom caminho, meus amigos. Muito bom, muito bom. Muito bom, Beto. Muito boas as reflexões que saíram desse podcast, né? Que elas sirvam para que nós possamos realmente lançarmos um olhar sincero sobre as nossas vidas. E como o Roberto disse, nunca é tarde para a gente dar uma virada total na nossa vida, uma virada de chave e buscar a conversão, e buscar viver de maneira plena, buscar viver de maneira justa, buscar viver de maneira honrada, buscar realmente o abraço de Cristo, né? Que nos espera de braços abertos na cruz. Como o Leandro disse, nos procure. Isso realmente é muito sincero, porque isso aqui, pessoal, que vocês escutam hoje, né, esse nosso podcast, que é uma extensão aqui da nossa amizade, também é o nosso apostolado. A gente realmente quer ajudar a cada um que nos procurar, é claro, né? A gente quer ajudar a cada um de vocês, a gente quer ajudar as pessoas a participarem desse nosso processo de cada vez mais estarmos evoluindo como homens de fé, como homens que querem realmente viver de maneira robusta no mundo, viver de maneira plena no mundo. Então nós estamos sempre de braços abertos para te ouvir, para te ajudar. Então, como o Leandro disse, nos procure. Assim, ó, a gente está aqui para ser amigo de todo mundo, que nem diz o nosso amigo Rodrigo, que não participou hoje, né? Vamos ser amigo de todo mundo. A gente está aqui para realmente abraçar a cada um que necessita, a cada um que precisa. Vocês querem, de certa forma, vocês fazem parte aqui da nossa ordem. De certa forma, vocês que nos ouvem, vocês que passam, que investem o seu tempo em ouvir esse bando de louco aqui, fazem parte aqui da nossa ordem. Nosso apostolado, ele é para vocês. Então, pessoal, a gente vai encerrando por aqui mais este podcast da Ordem da Chama Imperial. A gente ficaria aqui até às 5 horas da manhã. Eu garanto que ficaríamos, mas também temos nossas obrigações e não podemos. Pessoal, quem estiver, não se esqueçam, na verdade, de nos seguir no nosso Instagram, Ordem da Chama Imperecível, e não esqueçam de seguir também o Hub Católico. E quem estiver assistindo pelo YouTube este belíssimo vídeo, ativa ali o sininho das notificações no canal do Hub Católico para receber a notificação cada vez que tiver um podcast novo ali no YouTube. E também dá uma curtida, vai lá e comenta se tu ouviu este podcast. Uma boa noite, meus amigos. Muito obrigado por mais um momento de aprendizado e crescimento. Valeu! 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 Valeu!